Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre a medida provisória 927 que caducou dia 19 de julho de 2020. Aquela medida que flexibilizava as regras das relações de trabalho, da legislação trabalhista, referente ao teletrabalho, antecipação de férias individuais e possibilidade de concessão de férias coletivas, o aproveitamento dos feriados e a sua antecipação, o banco de horas, a suspensão de regras relacionadas à segurança e saúde do trabalhador, o diferimento, a suspensão do pagamento do fundo de garantia. A medida provisória veio com um pacote de situações que flexibilizaram-se regras trabalhistas e, em virtude disso, possibilitou a preservação do emprego de muitas relações trabalhistas. Nesse contexto, a pergunta que se faz é: se a medida provisória perdeu a sua validade, como ficam as relações constituídas no decorrer da sua vigência? A resposta está na Constituição Federal. E aí como que fica? Aqueles atos que foram convalidados e realizados na época da vigência da medida provisória permanecem inalterados, salvo se, por decreto legislativo, o Congresso Nacional disciplinar algo diferente disso no prazo de 60 dias. Portanto, caso não exista um decreto legislativo contrário, todas aquelas situações já realizadas na época da vigência da medida provisória permanecem convalidadas. Ou seja, aquele colaborador que foi antecipado às férias individuais, que o pagamento das férias foi prorrogado para o 5º dia útil, que 1/3 de férias foi prorrogado para o 13º, essa relação, caso não haja um decreto legislativo falando em contrário, ela permanece inalterada. Por quê? Porque o ato de concessão das férias ocorreu na vigência da medida provisória 927. Da mesma forma, aquele período que foi colocado no banco de horas, durante a vigência da medida provisória, pode usufruir dos benefícios que aquela medida condicionava. O que não pode são novas horas, novos períodos serem colocados ali após o dia 19, data em que a medida provisória perdeu a sua validade. Outro ponto importante também com relação à suspensão do pagamento do fundo de garantia. Se a suspensão do pagamento do fundo de garantia ocorreu na vigência da medida provisória e somente pode ter ocorrido se assim foi feito, ela está convalidada. Por quê? Porque a medida provisória produz efeitos no período da sua validade, naqueles atos que são concretizados dentro desse período, ou seja, até o dia 19 de julho de 2020. O contrário disso só é possível pensar caso exista um decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias a contar do dia 19. Caso contrário, essa será a aplicação com base na medida provisória 927. Tudo o que foi feito está convalidado. Contudo, do dia 19 para frente, caso não sobrevenha uma nova legislação, volta-se às regras anteriores sem a flexibilização da medida provisória 927. Portanto, não se pode antecipar o gozo de férias. Para concessão de férias, o pagamento tem que ser com 48 horas de antecedência. 1/3 de férias volta a ser pago juntamente com o recibo, enfim, com o pagamento das férias. Todas aquelas regras voltam à normalidade das regras trabalhistas. Esse é o ponto de atenção. Do dia 19 para frente, não se pode mais utilizar dos benefícios da medida provisória 927, que não se confunde com aquelas questões de suspensões, reduções da jornada de trabalho. Essas questões são tratadas na MP 936.
A MP 927 falava-se de flexibilizações relacionadas a teletrabalho, relacionadas à antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas especial, suspensão de regras relacionadas à saúde e segurança do trabalhador e suspensão do prazo para pagamento do fundo de garantia. Então, sobre essas questões, aquelas flexibilizações que já falamos anteriormente foram válidas até então, somente até o dia 19/7. A partir daí, não se pode mais utilizar desses benefícios. Fica aí, pessoal, um breve esclarecimento e um forte abraço a todos vocês. Se gostaram, se acharam que o vídeo foi interessante, se inscreva no canal, curta, compartilhe com quem você acredita que seja esclarecedor conhecer dessas notícias.